Eu estava ali, sentada na primeira fileira da igreja, olhando para minha filha Amanda, caminhando em direção ao altar com aquele vestido de noiva que custou mais do que meu carro. O coração estava apertado, mas não da forma que deveria estar no casamento da própria filha. Havia algo errado naquele dia, algo que eu não conseguia colocar o dedo, mas que me incomodava desde que acordei pela manhã. A música ecoava pelas paredes da igreja centenária, e todos os 300 convidados estavam em pé, admirando Amanda. Ela estava radiante, e isso eu tinha que admitir. Mas meu olhar continuava se desviando para o noivo, Ricardo. Havia uma tensão no ar que ninguém mais parecia perceber. Ou talvez eu fosse a única louca o suficiente para sentir. Foi então que senti uma mão pequena tocando meu braço. Era meu neto, Pedro, de apenas 12 anos, o filho mais novo da Amanda. Ele estava pálido, com os olhos arregalados de uma forma que nunca tinha visto antes. Pedro sempre foi uma criança tranquila, observadora, mas naquele momento ele parecia aterrorizado. Vó, ele sussurrou, se inclinando para perto do meu ouvido. A senhora precisa sair daqui, agora. Eu fiquei confusa. A cerimônia estava apenas começando. Amanda mal tinha chegado ao altar. Mas por que sair, meu amor? É o casamento da sua mãe. Pedro olhou ao redor nervosamente, como se estivesse verificando se alguém estava ouvindo nossa conversa. Vamos agora, vó. Eu explico no caminho. Por favor, confie em mim. Havia algo na voz dele, uma urgência que não combinava com uma criança de 12 anos. Meus instintos de avó, que nunca me falharam antes, começaram a gritar. Pedro era uma criança séria, responsável além da idade. Se ele estava me pedindo para sair do casamento da própria mãe, havia uma razão muito grave. Olhei novamente para Amanda no altar. Ela estava de costas para mim, segurando as mãos de Ricardo enquanto o padre começava a cerimônia. Meu coração se partiu um pouco, mas algo maior me dizia para confiar no meu neto. Sempre tive uma conexão especial com Pedro, e ele nunca me pediu nada sem uma boa razão. Por favor, vó. Ele insistiu, e percebi que suas mãos estavam tremendo. Se a senhora não sair agora, pode ser tarde demais. Aquelas palavras me gelaram. Tarde demais para quê? O que uma criança de 12 anos poderia saber que eu não sabia? Mas havia algo nos olhos dele, uma maturidade forçada, que me convenceu. Sem fazer barulho, me levantei da primeira fileira, fingindo que ia ao banheiro. Alguns convidados me olharam curiosos, mas a maioria estava concentrada na cerimônia. Pedro me seguiu discretamente, e quando chegamos ao corredor da igreja, ele pegou minha mão com uma firmeza surpreendente. Vamos ao carro, vó. Tem coisas que a senhora precisa saber antes que seja tarde demais. Eu ainda estava processando o que estava acontecendo quando tomei a decisão que mudaria tudo. Decidi confiar no meu neto e seguir seus instintos, mesmo que isso significasse perder o casamento da minha própria filha. Havia algo na urgência da voz dele que me dizia que essa não era uma travessura de criança ou um capricho. Era algo muito, muito sério. Enquanto caminhávamos em direção ao estacionamento, eu podia ouvir a voz do padre ecoando pela igreja, perguntando se alguém se opunha àquela união. Meu coração apertou, mas meus pés continuaram caminhando. Pedro me levou até meu carro, e pela primeira vez na vida, vi uma criança de 12 anos assumir o controle de uma situação de adultos com uma determinação que me assustou. Vó, ele disse, olhando nos meus olhos com uma seriedade que não condizia com sua idade. O que eu vou te contar vai mudar tudo. Mas primeiro, a senhora precisa prometer que vai me ouvir até o final. Antes de eu te contar o que aconteceu depois disso, se inscreve no canal, porque você não vai acreditar no que vem a seguir. Entramos no carro e eu liguei o motor, mas não sabia para onde ir. Pedro me indicou uma praça a alguns quarteirões da igreja, um lugar onde costumávamos ir quando ele era menor, e eu o levava para brincar. Era um local seguro, familiar, onde podíamos conversar sem ser interrompidos. Durante o trajeto, minha mente fervilhava com milhares de possibilidades. O que uma criança de 12 anos poderia saber sobre o casamento da própria mãe, que eu, a avó, não sabia? Pedro sempre foi muito próximo de mim, especialmente depois que o pai dele, o primeiro marido da Amanda, foi embora quando ele tinha apenas 5 anos. Eu praticamente ajudei a
criá-lo, e nossa relação sempre foi baseada em confiança mútua. Estacionei o carro debaixo de uma árvore grande, longe o suficiente da igreja para não ouvirmos mais os sinos, mas perto o suficiente para voltar rapidamente se fosse necessário. Pedro respirou fundo, como se estivesse se preparando para contar algo que vinha guardando há muito tempo. Vó, ele começou com as mãos entrelaçadas no colo. Há 3 meses, eu descobri algo sobre o Ricardo que ninguém mais sabe, nem mesmo a mamãe. Meu coração começou a bater mais rápido. Ricardo era um homem de aparência impecável, bem-sucedido nos negócios, sempre educado e gentil comigo. Mas desde que Amanda anunciou o noivado, há 6 meses, eu sentia algo estranho nele. Algo que em algum momento cheguei até comentar com Amanda, mas ela não deu muita importância. Não conseguia explicar o quê, mas havia algo nos olhos dele que não me inspirava confiança. O que você descobriu, Pedro? Ele olhou pela janela do carro, como se estivesse verificando se alguém nos seguiu. Lembra quando a mamãe foi viajar com ele para São Paulo há 3 meses? Para conhecer a família dele? Eu me lembrava. Amanda voltou daquela viagem radiante, dizendo que a família do Ricardo era maravilhosa e que havia sido recebida como uma filha. Ela falou sobre a casa luxuosa dos pais dele, sobre os negócios prósperos da família, sobre como se sentia aceita e amada. Lembro sim. Sua mãe voltou muito feliz. Pedro balançou a cabeça negativamente. Ela não foi para São Paulo, vó. Eles foram para um lugar muito diferente, e eu descobri por acaso. Senti um frio na barriga. Como assim não foi para São Paulo? Ela me mostrou as fotos, Pedro. As fotos eram mentira, vó. Deixe-me explicar como descobri tudo. Pedro respirou fundo novamente. Naquele fim de semana, eu estava brincando no computador da mamãe porque o meu estava com vírus. Você sabe como ela não sabe muito de tecnologia, né? Então, ela deixou o e-mail dela aberto. Eu assenti, conhecendo bem as dificuldades da Amanda com computadores. Foi quando chegou uma mensagem automática do cartão de crédito dela com o resumo da viagem. Eu não queria bisbilhotar, vó, mas vi que tinha gastos estranhos. Não eram gastos de São Paulo, eram de uma cidade do interior que eu nunca tinha ouvido falar. Minha mente começou a trabalhar rapidamente. Se Amanda não foi para São Paulo, onde ela foi? E por que Ricardo mentiria sobre isso? Que cidade, Pedro? São João da Montanha. É uma cidade pequena, no interior de Minas Gerais. Eu pesquisei no Google. Vó. É uma cidade que praticamente não existe nos mapas, sabe? Muito pequena, muito isolada. O estômago começou a revirar. Por que Ricardo levaria Amanda para uma cidade isolada no interior de Minas Gerais e mentiria dizendo que foram para São Paulo conhecer a família dele? E o que mais você descobriu? Pedro me olhou com aqueles olhos grandes e sérios. Eu comecei a prestar mais atenção no Ricardo depois disso. Sabe como eu sempre fico quieto? Nos cantos, ouvindo as conversas dos adultos? Ninguém nunca repara em mim. Era verdade, Pedro sempre foi uma criança observadora, que gostava de ficar no fundo dos ambientes, absorvendo tudo ao seu redor. Era uma característica que eu sempre achei fofa, mas agora estava percebendo que tinha sido útil de uma forma que nunca imaginei. Uma semana depois da viagem, o Ricardo veio jantar em casa. Lembra? Eu me lembrava. Foi um jantar aparentemente normal, onde Ricardo se mostrou charmoso e atencioso como sempre. Ele estava falando ao telefone no quintal, pensando que ninguém estava ouvindo. Mas eu estava no meu quarto, com a janela aberta, e ouvi tudo. O que ele falou, Pedro? O menino hesitou por um momento, como se não soubesse como formular as palavras. Ele estava falando com alguém sobre a operação estar indo conforme o planejado e que a Amanda estava cooperando melhor do que esperado. E depois ele disse uma coisa que me gelou, vó. O quê? Ele disse, depois do casamento, vai ser mais fácil convencê-la a assinar os papéis. Ela confia em mim completamente agora. Senti como se o mundo tivesse parado. Que papéis? Que operação? Amanda nunca mencionou nada sobre papéis para assinar, e Ricardo sempre se mostrou desinteressado pelos bens dela. Na verdade, ele sempre fazia questão de pagar tudo, de demonstrar independência financeira. Pedro, você tem certeza do que ouviu? Certeza absoluta, vó. E tem mais.
Meu coração disparou ainda mais. Como poderia ter mais? Eu comecei a pesquisar sobre o Ricardo na internet. Não é difícil achar informações sobre as pessoas hoje em dia, né? E descobri coisas muito estranhas. Pedro puxou um papel dobrado do bolso. Era uma impressão de alguma coisa que ele havia encontrado online. Ricardo Mendes não existe em São Paulo, vó. Pelo menos não da forma como ele disse para a mamãe. Não tem registro de empresas no nome dele, não tem endereço fixo, nada. É como se ele tivesse aparecido do nada há 1 ano. Senti as pernas ficarem fracas. Um homem sem passado, mentindo sobre viagens, falando sobre operações e papéis para assinar logo após o casamento. O quebra-cabeça estava começando a se formar, e o desenho não era nada bonito. E tem uma coisa que me assustou muito, vó, Pedro continuou, sua voz ficando ainda mais baixa. Ontem, eu estava ajudando a mamãe a organizar os documentos para o casamento, quando vi uma pasta que o Ricardo trouxe. Tinha vários papéis lá dentro, e eu consegui dar uma olhada rápida. Que tipo de papéis? Documentos de transferência de propriedade, vó. Da nossa casa, do apartamento que o vovô deixou para a mamãe, até do terreno no litoral que ela herdou da bisavó. Senti o sangue gelar. Amanda tinha um patrimônio considerável, herdado do pai dela, que faleceu quando ela tinha 20 anos. Ela sempre foi cuidadosa com essas propriedades, nunca quis vendê-las porque diziam respeito à história da família. E você acha que... Eu acho que o Ricardo está planejando alguma coisa muito ruim, vó. E o casamento é só o primeiro passo. Se você já viveu algo parecido, conta nos comentários. Fiquei em silêncio por alguns minutos, processando tudo o que Pedro tinha me contado. A situação era muito mais grave do que eu imaginava. Não era apenas um pressentimento ruim sobre o noivo da minha filha. Era uma possível armadilha elaborada, com Amanda como vítima inocente. Pedro, eu disse finalmente, você contou isso para sua mãe? Ele balançou a cabeça negativamente, com lágrimas começando a formar nos olhos. Eu tentei, vó. Na semana passada, eu cheguei perto dela e comecei a fazer perguntas sobre o Ricardo. Mas ela ficou brava comigo. Disse que eu estava sendo ciumento porque não queria dividir a atenção dela com outro homem. Eu conhecia a Amanda bem o suficiente para saber que ela podia ser teimosa quando se tratava de assuntos do coração. Depois do divórcio traumático, ela passou anos sozinha, focando apenas em criar Pedro e trabalhar. Quando Ricardo apareceu na vida dela, como um príncipe encantado, ela se apaixonou perdidamente. E quando Amanda se apaixonava, ela se entregava completamente, às vezes ignorando sinais óbvios de problemas. E você acha que ela assinaria esses papéis sem ler? Vó, a senhora conhece a mamãe. Se o Ricardo disser que é só uma formalidade, alguma coisa sobre impostos ou sei lá o quê, ela vai assinar. Ela confia nele completamente. Ontem mesmo eu ouvi ela falando com a prima Carla, dizendo que finalmente encontrou um homem em quem pode confiar de olhos fechados. As palavras de Pedro me atingiram como um soco no estômago. Confiança de olhos fechados era exatamente o que um golpista precisava da vítima. Mas tem uma coisa que eu ainda não te contei, vó, Pedro continuou, sua voz ficando ainda mais baixa. A coisa mais assustadora de todas. Olhei para ele, preparando-me para o pior. Ontem de manhã, antes da mamãe acordar, eu ouvi o Ricardo falando ao telefone de novo. Ele estava no jardim, pensando que todo mundo estava dormindo, mas eu sempre acordo cedo aos sábados para assistir desenho. O que ele disse? Ele estava falando sobre outros casos, vó, outros casamentos. Ele mencionou nomes de mulheres e estava dando detalhes sobre como a operação tinha funcionado com elas. Meu sangue gelou completamente. Outros casamentos? Pedro, você tem certeza? Certeza. Ele falou sobre uma mulher chamada Patrícia, de Campinas, e outra chamada Mariana, de Ribeirão Preto. E o mais assustador foi quando ele disse: com a Amanda vai ser mais fácil, porque ela não tem família grande para fazer perguntas. Só a mãe e o filho, e os dois confiam em mim. Senti como se estivesse caindo em um abismo. Ricardo não era apenas um golpista. Ele era um golpista experiente, que já havia feito isso antes. E pior, ele havia estudado nossa família, sabia exatamente quais eram nossas vulnerabilidades. Pedro, nós precisamos parar esse casamento.
Eu sei, vó. Por isso te trouxe para cá. Mas como? Se voltarmos agora e contarmos para todo mundo, ninguém vai acreditar. Vão achar que somos loucos ou que estamos inventando desculpas porque não gostamos do Ricardo. Ele tinha razão. Sem provas concretas, nossa palavra contra a dele não significaria nada. E Amanda estava tão apaixonada que provavelmente defenderia Ricardo até o fim. Foi então que meu celular tocou. Era uma mensagem de texto de um número desconhecido. Senhora Helena, preciso falar com a senhora urgentemente sobre Ricardo Mendes. Tenho informações que podem salvar sua filha. Estou no estacionamento da igreja. Carro azul, placa final 7. Mostrei a mensagem para Pedro, que arregalou os olhos. Quem pode ser, vó? Não sei, mas acho que vamos descobrir. Liguei o carro imediatamente. Vamos voltar para a igreja, mas vamos ser muito cuidadosos. Durante o trajeto de volta, minha mente trabalhava a 1000 por hora. Quem mais sabia sobre Ricardo? Quem mais estava investigando ele? E por que essa pessoa havia escolhido justamente o dia do casamento para entrar em contato? Quando chegamos ao estacionamento da igreja, não foi difícil identificar o carro azul. Era um sedã comum, com vidros escuros, estacionado em um canto mais afastado. Uma mulher de aproximadamente 50 anos estava encostada no carro, claramente nos esperando. Estacionei ao lado dela e saí do carro com Pedro. A mulher se aproximou imediatamente. Senhora Helena, eu sou Patrícia, de Campinas. O nome me atingiu como um raio. Era o mesmo nome que Pedro tinha ouvido Ricardo mencionar ao telefone. Patrícia, você é uma das vítimas do Ricardo, ela completou com um sorriso amargo. E não sou a única. Nós somos um grupo de 6 mulheres que descobrimos o esquema dele. Estamos rastreando os movimentos dele há meses. Olhei para Pedro, que estava pálido, mas determinado. Tudo o que ele havia descoberto era verdade, e aparentemente muito pior do que imaginávamos. Como vocês me encontraram? Não foi difícil. Ricardo segue sempre o mesmo padrão. Cidade nova, identidade nova, mulher bem-sucedida com patrimônio e família pequena. Quando descobrimos que ele estava se casando hoje, decidimos agir. Agir como? Patrícia me mostrou uma pasta cheia de documentos. Temos provas de tudo, senhora Helena. Documentos falsos que ele usou, registros bancários, até gravações de conversas. Ricardo Mendes se chama, na verdade, Roberto Silva, e é um estelionatário procurado em 5 estados. Senti as pernas bambas. E as outras mulheres? Todas perderam suas propriedades. Algumas perderam a casa onde moravam com os filhos. Eu perdi o apartamento que meu pai me deixou e a loja que construí durante 20 anos de trabalho. A raiva começou a tomar conta de mim. Como esse homem podia destruir a vida de tantas famílias? Como podia estar ali, no altar, fingindo amar minha filha, quando na verdade estava planejando roubar tudo dela? Nós precisamos parar esse casamento agora, eu disse. Já tentamos, senhora Helena. Entramos em contato com a polícia. De 3 cidades diferentes, mas o processo é lento. Ele sempre consegue se safar tecnicamente, porque as mulheres assinam os papéis voluntariamente. Quando elas percebem o golpe, já é tarde demais. Então, o que podemos fazer? Patrícia sorriu de uma forma que não chegou aos olhos. Podemos usar as próprias armas dele contra ele. Mas vamos precisar agir rápido, e a senhora vai ter que confiar em nós completamente. Patrícia abriu a pasta e me mostrou uma pilha impressionante de documentos. Havia certidões de casamento com nomes diferentes, fotografias dele com outras mulheres, extratos bancários mostrando transferências suspeitas, e até mesmo uma conversa gravada onde ele explicava detalhadamente seu esquema para alguém ao telefone. Senhora Helena, nós estudamos o caso da sua filha há semanas. Ricardo, ou Roberto, como ele realmente se chama, já escolheu a próxima etapa do plano. Logo depois da lua de mel, ele vai convencer Amanda a reorganizar as finanças do casal, consolidando todos os bens no nome dele para facilitar os impostos. Senti náusea. E ela faria isso? Todas nós fizemos, Patrícia respondeu com tristeza. Ele é muito convincente. Usa termos técnicos, mostra documentos falsos, às vezes até traz um contador cúmplice para confirmar a necessidade da transferência. Pedro, que estava ouvindo tudo em silêncio, finalmente falou. Vó, nós precisamos entrar na igreja e parar tudo agora. Não vai funcionar, Patrícia disse.
Se fizermos um escândalo público, ele vai negar tudo e convencer Amanda de que estamos tentando sabotar a felicidade dela. Precisamos ser mais espertos. Então, o que vocês sugerem? Patrícia olhou para o relógio. A cerimônia deve estar quase acabando. Nossa ideia é interceptar Ricardo quando ele sair da igreja, antes que eles vão para a festa. Temos um policial infiltrado aqui. Ele não é oficial, mas é um dos maridos das vítimas, e ele vai ajudar a confrontar Ricardo com as provas. Senti meu coração disparar. Era arriscado, mas parecia ser nossa única chance. E se der errado? Se der errado, sua filha vai perder tudo, assim como nós perdemos. Mas se não tentarmos, o resultado é o mesmo. Nesse momento, ouvimos o barulho dos sinos da igreja tocando, indicando que a cerimônia havia terminado. Em breve, os convidados começariam a sair para jogar arroz nos noivos. É agora ou nunca, Patrícia disse. Caminhamos rapidamente de volta à igreja. Patrícia me apresentou as outras duas mulheres que estavam esperando. Mariana, uma empresária de Ribeirão Preto que perdeu 3 lojas para Ricardo, e Júlia, uma viúva de Santos que perdeu a casa onde morava com os 2 filhos pequenos. Todas tinham histórias similares. Homem charmoso, casamento rápido, transferências de propriedades e desaparecimento súbito. O policial infiltrado se aproximou. Era um homem de meia idade, discreto, que havia se misturado entre os convidados durante toda a cerimônia. Tudo pronto, ele disse. Assim que eles saírem da igreja, vamos abordar. Tenho mandado de prisão temporária baseado nas outras denúncias, mas precisamos agir rápido antes que ele perceba. Ficamos posicionados estrategicamente ao redor da saída da igreja. Meu coração batia tão forte que achei que todos ao redor podiam ouvir. Pedro segurou minha mão, dando-me força. As portas da igreja se abriram e os primeiros convidados começaram a sair. Eu podia ver Amanda e Ricardo no altar ainda, tirando fotos com o padre. Ela estava radiante, completamente alheia ao pesadelo que estava prestes a se desenrolar. Foi então que algo inesperado aconteceu. Ricardo parou de sorrir de repente e olhou diretamente para nossa direção. Seus olhos encontraram os de Patrícia, e imediatamente seu rosto mudou de expressão. Ele havia reconhecido uma de suas vítimas. Ele nos viu. Patrícia sussurrou. Vamos ter que agir agora. Ricardo disse alguma coisa no ouvido de Amanda e começou a se dirigir rapidamente para uma saída lateral da igreja, longe de onde estávamos. Claramente, ele estava tentando fugir. Agora! Gritou o policial. Tudo aconteceu muito rapidamente. O policial correu atrás de Ricardo, que abandonou Amanda no altar e tentou sair correndo pelos fundos da igreja. Os convidados ficaram confusos, sem entender o que estava acontecendo. Amanda gritou o nome de Ricardo, sem compreender por que ele estava fugindo no próprio casamento. Patrícia e eu corremos até Amanda, que estava em pânico total. Mãe, o que está acontecendo? Por que o Ricardo está correndo? Amanda, filha, eu preciso que você me ouça com calma, eu disse, segurando ela pelos ombros. O homem com quem você acabou de se casar não é quem ele disse ser. Do que você está falando? Você enlouqueceu? Patrícia se aproximou e mostrou os documentos para Amanda. Seu marido se chama Roberto Silva e é um estelionatário. Ele fez a mesma coisa comigo e com outras mulheres. Casou conosco para roubar nossos bens. Amanda olhou os papéis sem acreditar. Eram fotografias dele com outras mulheres, certidões de casamento com nomes falsos, extratos bancários mostrando o dinheiro das vítimas sendo transferido para contas dele. Isso não pode ser verdade, ela sussurrou, mas já estava começando a entender a dimensão da enganação. Nesse momento, ouvimos gritos vindos dos fundos da igreja. O policial havia conseguido deter Ricardo, que agora estava algemado e sendo colocado em uma viatura que acabara de chegar. Pedro se aproximou da mãe e a abraçou. Eu tentei te avisar, mãe. Eu descobri que ele era mentiroso, mas você não quis me ouvir. Amanda olhou para o filho com lágrimas nos olhos, finalmente compreendendo que uma criança de 12 anos havia sido mais esperta que ela. Os convidados estavam em estado de choque total. A festa que deveria ter sido a celebração de um novo começo havia se transformado em um pesadelo. Mas pelo menos era um pesadelo do qual Amanda poderia acordar.
Diferentemente das outras vítimas de Ricardo, 3 horas depois, estávamos todos na delegacia prestando depoimento. Amanda ainda estava em estado de choque, mas aos poucos estava começando a processar a dimensão do que quase aconteceu. O delegado confirmou que Ricardo, ou Roberto, já era procurado em 5 estados por estelionato e que nossa denúncia havia permitido finalmente prendê-lo. Senhora Amanda, o delegado explicou, o Sr. Silva usa sempre o mesmo método. Ele estuda mulheres bem-sucedidas, com patrimônio, que estão passando por momentos vulneráveis em suas vidas. Ele constrói uma identidade falsa, conquista a confiança da vítima, casa rapidamente e depois convence a esposa a transferir os bens para o nome dele. Amanda olhou para mim com lágrimas nos olhos. Mãe, eu sinto muito. Você estava tentando me proteger e eu não quis ouvir. Não foi eu que descobri tudo. Foi o Pedro que me alertou, filha. Foi o Pedro. Olhamos para meu neto, que estava sentado quieto em uma cadeira, ainda processando tudo o que havia acontecido. Apesar de ter apenas 12 anos, ele havia sido o herói de toda essa história. Pedro, Amanda se ajoelhou na frente do filho. Você me salvou. Como conseguiu descobrir tudo isso? Eu sempre achei ele estranho, mãe. Ele nunca falava sobre a família dele de verdade. Sempre mudava de assunto quando eu fazia perguntas. E aquele dia que vocês foram para São Paulo, eu sabia que vocês não tinham ido para lá. Como sabia? Porque antes de vocês saírem, eu ouvi ele falando ao telefone sobre preparar a casa da montanha. São Paulo não tem montanha, mãe. E quando vocês voltaram, vocês estavam com aquele cheiro de lugar que não toma banho direito, sabe? Como quando vamos para a casa da tia no interior. Amanda riu entre as lágrimas, impressionada com a capacidade de observação do filho. Patrícia se aproximou de nós. Senhora Amanda, a senhora teve muita sorte. Seu filho e sua mãe a salvaram de perder tudo. E mais importante, vocês nos ajudaram a finalmente prender esse criminoso. O que vai acontecer? Agora? Amanda perguntou. Roberto vai responder por todos os crimes, o delegado explicou. As outras vítimas finalmente vão ter justiça. E a senhora não perdeu nada, porque, tecnicamente, o casamento foi anulado no momento da prisão dele por identidade falsa. Saímos da delegacia já no final da tarde. Os convidados do casamento haviam sido dispensados há horas, mas alguns familiares mais próximos nos esperavam para saber se estávamos bem. A história já estava correndo pela cidade inteira. No caminho para casa, Amanda finalmente me fez a pergunta que eu estava esperando. Mãe, como você soube que deveria sair da igreja? Eu não sabia. Foram meus instintos de avó e a coragem do Pedro que nos salvaram. Mas você sentiu que algo estava errado, não foi? Pensei por um momento antes de responder. Sabe, Amanda, desde que você anunciou o noivado, eu sentia algo estranho. Não conseguia explicar o quê, mas havia algo no Ricardo que não me convencia. Talvez fosse a forma como ele sempre evitava falar sobre o passado dele, ou como ele sempre tinha respostas muito prontas para tudo. Eu estava tão apaixonada que não quis ver os sinais, Amanda admitiu. E ainda bem que vocês me salvaram da minha própria teimosia. Pedro, que estava quieto no banco de trás, finalmente falou. Mãe, da próxima vez que você namorar alguém, posso investigar a pessoa antes? Amanda riu pela primeira vez no dia. Da próxima vez, vou apresentar o pretendente primeiro para você e para a avó. Vocês são meus detetives particulares agora. Chegamos em casa e encontramos a casa ainda decorada para a festa de casamento que nunca aconteceu. Flores por todos os lados, mesas postas, um bolo de 3 andares esperando na geladeira. Deveria ter sido triste, mas na verdade foi libertador. Sabe de uma coisa? Amanda disse, olhando ao redor da casa decorada. Vamos fazer essa festa mesmo assim. Não para celebrar um casamento, mas para celebrar o fato de termos escapado de uma tragédia. E foi exatamente isso que fizemos. Ligamos para alguns familiares próximos e amigos íntimos, contamos a história toda e transformamos o que deveria ter sido uma recepção de casamento em uma festa de libertação. Pedro foi o herói da noite, recebendo parabéns de todos os adultos por sua coragem e inteligência. Durante a festa, Patrícia me procurou para uma conversa particular. Senhora Helena,
Eu queria agradecer pelo que vocês fizeram hoje. Por causa da prisão do Roberto, nós todas vamos conseguir recuperar pelo menos parte dos nossos bens. Ele mantinha conta em vários bancos e a justiça vai dividir o dinheiro entre as vítimas. E você? Conseguiu reconstruir sua vida? Estou tentando. Perdi muito, mas aprendi mais ainda. Aprendi a confiar nos meus instintos, a fazer mais perguntas, a não me entregar tão completamente antes de conhecer realmente a pessoa. Olhamos para Amanda, que estava conversando animadamente com Pedro, planejando uma viagem que os dois fariam nas férias. Sua filha vai ficar bem, Patrícia disse. Ela tem uma família que a protege. Nem todas nós tivemos essa sorte. Mais tarde naquela noite, depois que todos foram embora, sentei com Pedro na varanda de casa. Ele ainda estava vestido com o terno do casamento, mas havia tirado a gravata e estava tomando um sorvete. Vó, ele disse, posso te fazer uma pergunta? Claro, meu amor. Você realmente confiou em mim hoje ou estava com medo de que eu estivesse inventando tudo? A pergunta me pegou de surpresa. Pensei por um momento antes de responder honestamente. Pedro, eu tinha medo sim. Medo de estar tirando sua mãe da igreja no dia do casamento dela por causa de uma intuição. Mas sabe o que me fez decidir confiar em você? O quê? Seus olhos. Eu vi o terror nos seus olhos e percebi que você não estava fazendo birra ou inventando desculpa. Você estava genuinamente assustado com alguma coisa muito séria, e eu sempre confiei nos seus instintos. E se tivéssemos chegado tarde demais? Não chegamos. E sabe por quê? Porque você foi corajoso o suficiente para me contar tudo, mesmo sabendo que eu podia não acreditar. Você salvou sua mãe, Pedro, e você salvou nossa família. Ele sorriu. E pela primeira vez no dia, voltou a parecer uma criança normal de 12 anos. Vó, posso te pedir uma coisa? O que quiser. Da próxima vez que eu sentir que algo está errado, você promete que vai me ouvir? Prometo. Mas Pedro, espero que não tenha a próxima vez. Sua mãe aprendeu a lição. 3 meses depois, recebemos uma carta da Justiça informando que Roberto Silva havia sido condenado a 8 anos de prisão por estelionato qualificado. As vítimas conseguiram recuperar parte significativa dos bens roubados, e Amanda decidiu usar o dinheiro que teria gasto na lua de mel para fazer uma viagem com Pedro para a Disney. A história se espalhou pela cidade e até saiu no jornal local. Pedro virou uma pequena celebridade na escola, conhecido como o menino que salvou a mãe do golpista. Ele lidou com a fama com a mesma maturidade que havia demonstrado durante toda a crise. Amanda voltou a namorar 6 meses depois, mas dessa vez seguiu à risca o protocolo que estabelecemos. Apresentou o pretendente para Pedro e para mim depois de apenas 3 encontros. Permitiu que fizéssemos todas as perguntas que quiséssemos e esperou nossa aprovação antes de se envolver mais seriamente. O novo namorado, Carlos, é professor de matemática, tem 2 filhos de um casamento anterior e passou no teste do Pedro com louvor. Principalmente porque foi honesto sobre suas dívidas de cartão de crédito e sobre o fato de ainda estar pagando pensão para a ex-esposa. Transparência total, exatamente o oposto do que Ricardo oferecia. Hoje, quando conto essa história para outras pessoas, muitas me perguntam como foi possível uma criança de 12 anos descobrir algo que os adultos não perceberam. Minha resposta é sempre a mesma. As crianças observam tudo, e quando prestamos atenção no que elas têm a dizer, muitas vezes elas nos surpreendem com sua sabedoria. Pedro me ensinou que intuição não tem idade, que coragem às vezes vem nos pacotes mais pequenos e que a família verdadeira sempre se protege mutuamente. Ele me ensinou que quando algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é mentira mesmo. Mas a lição mais importante que aprendi naquele dia foi sobre confiança. Não a confiança cega que quase destruiu Amanda, mas a confiança inteligente. Aquela que conhece a pessoa, faz perguntas, observa comportamentos e, principalmente, confia nos próprios instintos. E quanto ao vestido de noiva, que custou mais que meu carro? Amanda o doou para uma instituição que ajuda mulheres carentes a realizarem o sonho do casamento.
Ela disse que queria que o vestido trouxesse felicidade verdadeira para alguém, não a ilusão de felicidade que quase a destruiu. Às vezes ainda acordo de madrugada, lembrando de como tudo poderia ter terminado diferente. Se Pedro não tivesse tido coragem de me contar suas descobertas, se eu não tivesse confiado nele, se Patrícia e as outras vítimas não tivessem decidido agir, Amanda teria perdido tudo. Nossa família teria sido destruída por um homem que via pessoas como objetos a serem explorados. Mas acordamos desse pesadelo a tempo. E hoje, 3 anos depois, quando olho para Pedro, agora com 15 anos e ainda o mesmo menino observador e corajoso, eu sei que nossa família é mais forte por ter passado por essa provação juntos. A verdadeira intenção daquele casamento era roubar não apenas o dinheiro de Amanda, mas sua dignidade, sua confiança em si mesma e sua capacidade de amar de novo. Felizmente, o amor verdadeiro de uma família unida foi mais forte que todas as mentiras de Ricardo. E hoje eu sei que, não importa quantos golpistas existam no mundo, enquanto tivermos uns aos outros, enquanto prestarmos atenção nos sinais e enquanto confiarmos na sabedoria que vem do coração, mesmo quando esse coração tem apenas 12 anos, sempre teremos uma chance de nos proteger. E agora eu quero saber, você teria feito o mesmo? Escreve nos comentários. E se essa história mexeu com você, deixa o seu like e se inscreve.